Quanto tempo você consegue ficar debaixo d'água? Para a maioria das pessoas é difícil romper a barreira dos 60 segundos, mas há quem possa ficar alguns minutos sem respirar. Difícil é competir com os bajaus, habitantes do sudeste asiático da região das Filipinas e da Malásia. Para eles, ficar mais de 10 minutos submerso não é mais do que parte da rotina. Mas, para conseguirem isso, eles sofreram uma mutação em seu DNA que permite que eles sejam, literalmente, homens do mar. Então bora conhecer melhor os bajaus? Então já vista aí o seu traje de mergulho, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha nesse vídeo para você continuar recebendo conteúdos como esse aqui, ó. Bora pro vídeo! Fala seus fritos, Ian Rafael aqui, já tá vestindo aí o seu traje de mergulho porque hoje nós vamos dar uma mergulhada ali ó, nas profundezas dos mares pra gente entender melhor quem são os bajaus, esse povo aí do sudeste asiático que vive mergulhando. Muitos dizem que eles são homens peixes, então vamos conhecer melhor essa tribo. Conhecidos como nômades do mar, os bajaus vivem no mar há séculos e são mergulhadores mais fortes, possivelmente graças à seleção natural. Se você segurar a respiração e mergulhar o rosto em uma banheira de água, por exemplo, seu corpo acionará automaticamente o que é chamado de resposta de mergulho. Sua frequência cardíaca diminui, seus vasos sanguíneos se comprimem e o seu baço se contrai. Essas reações que ajudam a economizar energia quando se tem pouco oxigênio no corpo. A maioria das pessoas conseguem prender a respiração debaixo d'água por alguns segundos ou alguns minutos. Mas os bajaus levam o mergulho livre ao extremo, permanecendo submerso por até 13 minutos, a profundidade de cerca de 60 metros. Esses nômades vivem nas águas que cercam as Filipinas, a Malásia e até mesmo da Indonésia, onde mergulham para poder pescar ou apanhar elementos naturais usados no artesanato. Agora, um estudo publicado no periódico Cell revela os primeiros indícios de que uma mutação de DNA que aumentou o baço fornece aos bajaus uma vantagem genética para viver nas profundezas dos mares. Dependência do baço. O baço não consta entre os órgãos mais glamurosos do corpo humano. Você pode tecnicamente viver sem eles. Mas enquanto tem, o órgão ajuda a sustentar o sistema imunológico e a reciclar glóbulos vermelhos. Trabalhos anteriores mostraram que, em focas, os mamíferos marinhos que passam grande parte da vida debaixo d'água, os baços são desproporcionalmente grandes. A autora do estudo, Melissa Liardo, do Centro de Geotécnica da Universidade de Copenhague, queria ver se a mesma característica era verdadeira para humanos mergulhadores. Durante uma viagem à Tailândia, ela ouviu falar dos nômades do mar e ficou impressionada com suas habilidades lendárias. Eu queria primeiro conhecer a comunidade e não apenas aparecer com um equipamento científico e sair, diz Melissa sobre suas viagens iniciais para a Indonésia. Já na segunda visita, ela levou uma máquina de ultrassom portátil e alguns kits de coleta de cuspe. E ela visitou casas de diferentes pessoas e fizeram imagens dos baços dos bajaus. Melissa tinha um público, que eram os mergulhadores mais assíduos da tribo. E eles ficaram surpresos que a Melissa tinha ouvido falar deles. Melissa coletou também dados de outro grupo de pessoas, os Saluan, que moram no continente indonésio. Comparando as duas amostras em Copenhague, a equipe descobriu o tamanho médio do baço de uma pessoa bajau e era 50% maior que o mesmo órgão do indivíduo Saluan. Se há algo acontecendo no nível genético, deveria ser perceptível no tamanho do baço, e lá observamos essa diferença extremamente significativa, diz Melissa. Os pesquisadores também se depararam com um gene chamado PDE10A, que supostamente controlam o hormônio da tireoide nos bajaus, mas não nos saluãs. Por exemplo, em camundongos, o hormônio associado ao tamanho do baço e os ratos que são manipulados para ter quantidades menores de hormônio têm baços menores. Liardo teoriza que, com o tempo, a seleção natural teria ajudado os bajaus que viveram na região por 1000 anos e desenvolveram a vantagem genética. Sob pressão. Embora o baço possa explicar parcialmente como os bajaus mergulham tão bem, outras adaptações podem estar em jogo, diz Richard Moon, da Escola de Medicina da Universidade de Duke.
Moon estuda como o corpo humano responde a grandes altitudes e a profundidades extremas. Quando um ser humano mergulha mais fundo na água, o aumento da pressão faz com que os vasos sanguíneos do pulmão se encham de mais sangue. Em casos extremos, os vasos podem se romper, causando até mesmo a morte do indivíduo. Além das adaptações herdadas geneticamente, o treinamento regular poderia ajudar a evitar esse efeito. A parede torácica do pulmão pode se tornar mais complacente. Pode haver alguma frouxidão que se desenvolve durante o treinamento. O diafragma poderia ficar esticado. O abdômen pode se tornar complacente. Nós realmente não sabemos se essas coisas acontecem. O baço é capaz de contrair até certo ponto, mas não sabemos de nenhuma conexão direta entre a tireoide e o baço, se isso pode haver. Cynthia Bill é antropóloga da Universidade Case Western Reserve e estudou pessoas que vivem em altitudes muito grandes, incluindo tibetanos que dizem viver no teto do mundo. Ela acha que o estudo de Liardo abre oportunidades interessantes de pesquisa, mas precisa ver evidências biológicas mais mensuráveis antes de se convencer de que uma característica genética está ajudando os bajaus a se tornarem melhores mergulhadores. O que podemos ver no mar? Além de entender como os bajaus se tornaram bons mergulhadores, Liardo diz que as descobertas têm implicações médicas. A resposta de mergulho é semelhante a uma condição médica chamada de hipoxia aguda, em que os seres humanos experimentam uma rápida perda de oxigênio. A condição causa mortes frequentes em salas de emergência, e estudar os bajaus poderia efetivamente funcionar como um novo laboratório para entender a hipoxia. No entanto, o estilo de vida nômade do mar está cada vez mais ameaçado. Eles são considerados grupos marginalizados e não gozam dos mesmos direitos de cidadania que os seus colegas do continente. O aumento da pesca industrial também está dificultando a subsistência dos estoques locais. Como resultado, muitos optam por deixar o mar. Sem apoio para seu estilo de vida milenar, Liardo teme que os bajaus e as lições que eles podem nos transmitir sobre saúde humana possam não durar muito mais tempo. Infelizmente, essa é a realidade dos povos que vivem aí do mar, da pesca, de artesanatos que eles fabricam com objetos, com coisas que eles pegam no fundo dos oceanos. Eu concordo plenamente com a Melissa de que os bajaus poderiam nos ensinar demais sobre saúde, sobre como viver uma vida sem muito apego a coisas materiais, focando mais no nosso corpo humano, mais na nossa saúde, mais no ecossistema que a gente vive. Mas, infelizmente, a pesca, a industrialização das coisas está acabando com esses povos que vivem de forma como os nossos antepassados viveram há centenas de milhares de anos atrás. De toda forma, o que você achou dos bajaus? Você acha que você conseguiria ir dar um mergulho ali junto com eles até um certo ponto? Eu gostaria muito de dar um mergulho ali com esse povo maravilhoso, cara, e aprender muito com eles sobre as nossas águas, sobre os nossos oceanos. Agora deixa aqui nos comentários o que você achou dessa galera. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, para você continuar recebendo vídeos como esse aqui, ó. Um abraço e até o próximo conteúdo. Fui!